E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Estou olhando aqui no passado, é um gráfico com muita volatilidade. Primeira coisa que eu aconselho vocês é fugirem de gráficos assim. Por quê? Porque na abertura ou fechamento do candle, um tique que seja, a gente pode perder a operação. Que nem agora, eu fiz essa entrada para mostrar o que para vocês. O gráfico veio do topo, veio aqui embaixo, fez uma retração, mostrou fraqueza nessa tendência para mostrar uma continuidade para vir o quê? Buscar o fundo. Para buscar esse fundo. Então o que eu fiz? Fiz uma entrada a favor da tendência de baixa aqui. Por quê? Olha a força de alta com a força de baixa. Tem muito mais força de baixa, porém, nessa região, né? Porém, dá uma olhada no que está acontecendo no gráfico. Olha o que é volatilidade. Entendeu? Fica impreciso o gráfico. Preciso demais. Ainda temos chance. Ele ainda pode fechar aqui. 4 segundos. 3, 2, 1. Tá vendo? Análise perfeita. Análise perfeita. Por quê? Se eu tenho meu movimento de 100%, eu vejo que o gráfico já está trabalhando abaixo de 50%, ele simplesmente fez um rompimento, retraiu e vai fazer uma continuidade para buscar o quê? Para buscar a região do suporte aqui embaixo. É isso que ele vai fazer. Mas vocês perceberam o que foi a volatilidade? Qual é o perigo da volatilidade? Então, se vocês virem um gráfico assim, com o candle se movimentando dessa forma, muito rápido, muito pavio, não entrem nas negociações. Ah, Cadu, mas está todo o gráfico assim. Não entre nas negociações. Eu entrei aqui por quê? Para mostrar para vocês como é que funciona. Para mostrar como a análise gráfica funciona, porém, quando nós vemos uma questão de volatilidade, isso pode nos derrubar. Olha essa entrada aqui. Deixa eu dar uma lupa, né? É aqui? Isso. Olha essa aqui, a minha entrada. Ó. Ele fechou aqui, ó, pouquinho abaixo. Pouquinho abaixo. Minha entrada foi perfeita. Agora, olha que interessante. Vou voltar aqui para a linha. O que eu falei para você sobre a questão da volatilidade. Eu entrei aqui, que na verdade eu quis entrar aqui. Aí a ordem foi computada aqui em cima, por causa da volatilidade do spread. O candle abriu exatamente onde foi a minha entrada, na abertura, ótimo. E fechou aqui. Olha que interessante, um candle de baixa, ele ainda fechou acima da resistência do candle anterior. O que é isso? Por que isso aconteceu? Aí você fala assim, Cadu, mas o candle não teria que abrir, por exemplo, se ele fechou aqui, ele não teria que abrir aqui e fechar aqui, no mínimo? Sim. Isso aqui é um gap que acontece durante o fechamento desse candle e a abertura desse candle. Olha o gap. Olha a distância que teve aqui em relação a um candle e outro. Olha isso aqui. Isso aqui foi um gap de abertura. Então todo esse espaço aqui, deixa eu colocar de outra cor que vocês vão entender melhor. Todo esse espaço aqui, ó, foi um gap de abertura. Ou seja, você faz a sua análise, você olha, identifica o movimento gráfico, você vê quão perfeita é, mas ao mesmo tempo, por causa da volatilidade, o que acontece? Você pode perder a sua negociação. Então, gente, aprenda a ver o gráfico, a observar o gráfico. E isso acontece com muitos, com muitos. É você aqui do YouTube, é quem está no treinamento fechado. Tem muita gente no treinamento fechado que vem numa sequência excelente. Aí de repente tem um dia, a pessoa fala assim para mim, o aluno, poxa, Cadu, não sei o que aconteceu, parece que eu desaprendi. Não é isso. Isso tem a ver com a escolha do gráfico. Então você que está estudando, você que está se aprofundando, você que está aprimorando, sabe que quando você tem certas derrotas ou dias ruins,
Se você analisar, você começou a ser derrotado na hora que você escolheu o gráfico errado. Então, como eu devo escolher o melhor gráfico para operar? Como eu faço para escolher um gráfico? Primeiro, tem que estar de acordo com o seu operacional. Se você trabalha muita correção, você tem que trabalhar um gráfico que está fazendo correção. Se você trabalha tendência, você tem que procurar um gráfico que está fazendo tendência. Aí é a visão de quem tem conhecimento de análise gráfica. Se você tem a visão de análise gráfica, você vai identificar o gráfico fazendo aquilo que você sabe fazer, que você sabe trabalhar. Ao passo que o gráfico esteja fazendo, você vai fazer o quê? Vai acompanhá-lo. Então vamos lá, vamos escolher um gráfico. Só temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares abertos em binárias, né? Um horário desse, era para ter muitos. Olha que interessante. Olha esse gráfico aqui. Está tendo volatilidade? Aparentemente não. Ele está chegando em um fundo aqui de basicamente 2 horas e meia, 3 horas. Tá. Ele pode segurar aqui, se ao menos eu esperar se vai ter um candle de repulsão? Pode. Entrei. Por quê? Porque ele não me apresenta volatilidade. Então, se ele não me apresenta volatilidade, o que diz a teoria do gráfico em si? Que ele faz correções, principalmente em canais extremos. Então, se aqui é um canal extremo, ele tende a fazer o quê? Uma correção nessa região. Vocês viram que eu nem precisei aproximar para ver qual era o candle que estava fazendo ali na região. Aqui, ó, já tracei os canais. Existem outros canais subdivididos aqui dentro e eu nem precisei me aproximar lá. Dá uma olhada. É isso que você quer ver de pertinho? Olha aí. Aí você fala assim, poxa, Cadu, um candle gigante desse e você entrou contrário? Sim, meu amigo, sim, minha amiga, porque um candle gigante desse não significa nada. Olha que entrada. Olha que maravilha de entrada. Aqui nós temos o que? Um candle de punção. Ainda tem gap de medida nessa tendência. Para quem é do treinamento fechado sabe o que eu estou dizendo. Só que essa tendência já é quebrada logo em seguida. Faz um movimento de pullback e vem buscar. Só que quando ele chega aqui, ele encontra uma super suporte lá atrás. E aqui ele faz o quê? Um candle de exaustão. Busca o máximo da força para tentar romper essa barreira. Só que está sem volatilidade o gráfico. Você percebeu como está diferente a movimentação desse gráfico em relação ao outro? Sem volatilidade, então o que acontece? Eu nem precisei esperar o gráfico mostrar uma fraqueza aqui na região. Eu já fiz a minha entrada no fechamento do candle. Então eu sempre falo para vocês, existem duas formas de você fazer uma entrada no movimento. Olha que entrada linda. Vamos supor que essa resistência aqui, eu posso aguardar o candle fazer a movimentação, esperar ele mostrar uma fraqueza na região, aguardar o gráfico mostrar que está fazendo uma correção, e aí sim fazer o que? Uma entrada seguindo a movimentação. Essa é a entrada mais salutar, mais saudável que existe. Essa é a entrada mais saudável. Porém, quando eu vejo um suporte desse, uma região dessa, e eu entendi a movimentação do gráfico, mesmo chegando um candle gigante desse jeito, eu posso entender já que ele vai tocar e vai retornar, porque assim o candle me mostra, assim a movimentação me mostra, assim toda a movimentação da causa me mostra. E aqui ele faz o que? O chamado Bull 180. Do jeito que ele toca, ele já reverte a tendência muito rápido. E aí eu já posso fazer o que então? Uma entrada aqui. Então reparem que tem duas entradas que podem ser feitas. Essa entrada aqui para mim é a entrada de segurança. E essa entrada aqui, ela é mais arriscada, porém, quando um contexto gráfico me favorece para essa entrada mais arriscada, eu coloco capital em risco.
Quando eu não tenho a referência da movimentação naquela região, eu aguardo o gráfico fazer a movimentação. Mas tudo isso é possível por quê? Por causa do gráfico, gente. Por causa do gráfico. Então, como a primeira coisa que eu tenho que ver quando eu for ver um gráfico, vou fazer um quadro negro aqui para a gente escrever aqui, ó. O que é a primeira coisa que eu tenho que ver quando eu vou escolher um gráfico? Como escolher um gráfico bom para operar? Primeiro, ver sua movimentação. Como que é essa movimentação, Cadu? Aí você tem que fazer o treinamento Hunter para entender, porque é muita coisa, não dá para falar aqui em 10, 15, 20 minutos. Entender toda estrutura. Localizar as regiões. Verificar as tendências. 4. Verificar as tendências. 5. Compreender os candles. E alinhar o volume. E 7º, para ficar bonito o número aqui, espero que caiba, 7, observar a volatilidade gráfica. Tá? Cheguei diante do gráfico. Vi a movimentação, o que o gráfico está fazendo, entendi sua estrutura, localizei as regiões, verifiquei as tendências, compreendi os candles, alinhei o volume à movimentação e observei a volatilidade. Está com volatilidade? Corro da entrada. Corro da entrada. Se tem volatilidade, não entro. Não entro. Ah, Cadu, não tem volatilidade. O gráfico está perfeito. Então, o que você faz? Põe em risco seu capital. Põe em risco seu capital na entrada. Então, eu trouxe aqui 7 dicas de como escolher o melhor gráfico para operar. Se você seguir essas 7 dicas para escolher o melhor gráfico para operar, você vai entender que o apertar do botão é apenas um detalhe. Se você não tiver o conhecimento para apertar o botão, você não vai chegar a lugar algum. Olha o que os nossos alunos do treinamento Hunter fazem. Olha isso aqui. Olha esse amigo aqui. Dá uma olhada no histórico dele. Boa tarde, professor. Hoje tenho outra visão do gráfico. Depois do curso do senhor, fiz outra mentoria, mas ninguém passa o que o senhor ensina. Deus abençoe. Tenho pouco tempo de estudo com este curso do senhor. Tá? Depois ele pediu desculpa pelos erros de português, essas coisas. Isso não vem ao caso, mas dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada no histórico dele. Tá bonito ou não? Olha aqui os canais. Conseguiu entender? Ó? Olha o que o Hunter faz. Ó. O Hunter, quando ele entende a movimentação gráfica. Olha aqui os canais dele. Olha que beleza. Olha. Corrigindo. Entendeu? Estudo. Foi buscar estudo. Olha aqui essa nossa amiga aqui. Ó. De 40 para 106 reais em menos de 1 hora. Essa corretora aqui eu acho que é uma outra corretora, né? Vocês viram que independe de corretora? Tá aqui, ó, nossa aluna. Essa aluna aqui tá voando também. Olha aqui, ó, nosso aluno. Não pude resistir sem testar minha primeira entrada Hunter. Que lindo! Ao invés de chegar clicando todo lado sem saber o que está fazendo, quando a gente faz as marcações e aguarda o mercado ir lá, é muito diferente. A gente reajusta, acompanha o mercado. Eu pude ver o mercado hoje de uma forma que eu nunca vi antes. Era como se ele estivesse andando em uma escada e segurando no guarda-mão. Olha que nem terminei o terceiro módulo. É surreal essa visão gráfica desse jeito. Estou muito feliz de ter encontrado. A entrada foi na conta real. A adrenalina é diferente do que na conta demo.
na tomada de decisão. Gratidão, professor, até breve. Isso aqui é um aluno que começou ontem e aqui ele já manda um resultado dizendo que ele fez na conta real e pedindo, e como se diz, dizendo assim, ó, eu não devia, mas eu fiz. Começou ontem de ontem, e você viu o que ele falou? Que a visão é outra, que é como se o gráfico caminhasse por escadas. Porque a partir do momento que você segue aquelas 7 dicas de como escolher o melhor gráfico, você tendo a técnica, entendendo a técnica, o que basta para você? Saber o melhor gráfico. Então, você que está no treinamento, ou você que está aqui no YouTube, se você tem domínio da técnica, onde você pode estar errando, que não está dando certo? Em observar o melhor gráfico. Eu não sei qual é a pressa do pessoal de apertar botão. Hoje, você já acho que ouviu falar sobre a geração miojo, não é assim? Não é assim que fala? Geração miojo, que é tudo que se resolve em 3 minutos. Esses dias mesmo teve um aluno, professor, eu queria fazer uma mentoria, eu comecei aqui, não estou entendendo, tal. Fui olhar o histórico dele, fazia 2 dias que ele tinha começado o treinamento, não tinha passado de 15% dos estudos, já estava desesperado que não estava entendendo nada. É claro que não vai entender nada. Hoje nós temos mais de 100 aulas, se não me engano estamos com 106 hoje, se não me engano de cabeça. A cada semana eu subo uma aula nova, cada semana eu renovo as aulas. Ele vai começar do zero até aqui, na última aula dos módulos, que são 15 módulos. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer um contexto de todo o estudo para fazer o fechamento do entendimento. Não adianta ele estudar 40%, não adianta ele estudar 50%, não adianta ele estudar 80%. Existe uma ligação entre teoria e prática. Sem contar todo o suporte que eu dou, todo o ajuste que eu faço para os alunos. Então, gente, quer aprender? O canal do YouTube está aqui. Assim como eu ensinei aqui, 7 dicas que você tem que saber para encontrar e observar qual é o melhor gráfico para operar. Tá, quer aprofundar isso, quer acelerar isso por um preço irrisório, super promoção, 60% de desconto? Treinamento Hunter, o link está aqui na descrição ou no banner do gráfico, ou entrando na página de vendas você pode acessar lá e conversar comigo pelo WhatsApp, pelo Telegram, tirar suas dúvidas, tá bom? Se você quiser um e-book sobre padrões como esse, padrões de correção de candle, para você entender como é que o candle corrige, como é que ele faz uma continuação, tem um e-book, super indico. Muita gente já me mostrou que eles imprimem o e-book, colam na parede para ter aqueles padrões fixados na mente. Tá aqui no canal do Telegram, é um canal, o meu canal oficial, que está aqui no link da descrição. Você vai entrar lá e vai fazer o download para você, tá bom? Inteiramente grátis. Dúvidas? Pode mandar no direct, tá bom? É lá no Cadu Rinaldi, no meu Instagram também. Tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa? É só entrar lá no meu canal do Instagram e mandar suas dúvidas, mandar seus recados. Antes de você sair, dedão nesse like aí, aperta o like, deixa um comentário no final, tá bom? Ajuda aí o canal a se manter estável ou em crescimento, que aí me incentiva a fazer o quê? Trazer conhecimento para vocês, tá bom? Guarda essas 7 dicas aqui no coração para observar o melhor gráfico para operar, tá bom? E não esqueça disso, não esqueça disso. O seu trading começa antes de apertar o botão, tá bom? Até a próxima aula. Fui!